que vai destacar entre os assuntos, mas principalmente a questão aí relacionada ao vírus influenza, a gripe H1N1, gripe A, principalmente a questão da importância da vacinação. Já informando que na próxima semana, na próxima quarta-feira, estaremos destacando como que vai funcionar a vacinação aqui em Tijucas. É um prazer, mais uma vez, aceitar o convite de vocês aqui para estar esclarecendo esse assunto que é de suma importância também. Importantíssima a questão da prevenção. Então, na realidade, uma coisa que eu sempre destaco, que a prevenção é sempre melhor, né? Então, prevenir é sempre melhor. Então, a vacinação é de suma importância, porque vai estar estimulando o nosso sistema imunológico e aí a gente vai estar adquirindo uma proteção contra, principalmente em relação ao vírus da gripe, certo? Importância fazer todo ano a vacinação. Então, por que tem que fazer todo ano? Então, a gente tem inúmeros vírus circulando, correto? Então, como que é feito essa vacina? Então, no Brasil, a gente tem alguns postos sentinelas, que esses postos sentinelas, eles acabam realizando exames de um percentual de pessoas doentes com sintomatologia compatível com gripe. Então, essas pessoas doentes são coletados exames suave, nasal e oral, e a partir daí é identificado o vírus que está, se é possível identificá-lo, o vírus é identificado. E isso é coletado em todo o Brasil, são em torno de 23 postos sentinelas no Brasil. A partir disso, é feito um pool dos vírus mais frequentes da temporada. Então, a temporada acontece de janeiro a setembro. Então, os vírus mais comuns é realizado a vacina contra esses vírus mais comuns, que é programado para o próximo ano. Então, essa vacina desse ano está relacionada com os vírus mais comuns que acometeram no Brasil o ano passado, e assim sucessivamente, certo? Então, os vírus, eles mudam, correto? Então, eles mutam, eles têm mutações. Então, não necessariamente, então, o vírus, a vacina que a gente tomou com o vírus esse ano, vai conferir a proteção para o ano que vem. Então, por isso, a importância de a gente estar realizando a vacina todo ano. Até em relação a isso, doutor, muita coisa que foi divulgada em rede social, muita coisa que se comenta nas próprias ruas, gera várias opiniões em relação à vacinação. E é isso que é importante a gente enfocar, né? Mediante a tudo isso que está sendo falado, quanto a consequências, efeitos colaterais que a vacina possa vir a trazer, mas os benefícios dela acabam ainda compensando qualquer outra ação, né? Correto. Então, reações sempre vai existir. Então, a gente tem reações à vacina, como tem reações a medicamento, como tem reações até alimentação, como a gente comentou antes de ir ao ar. Então, tem gente que não consegue comer camarão, tem gente que é alérgico a chocolate, enfim. Então, isso varia de indivíduo para indivíduo. Então, é importante sempre realizar a vacina e se acometer e se tiver alguma sintomatologia. Então, quais são os sintomas mais comuns? Dor local, uma febre mais baixa, uma mialgia, uma dor de cabeça, e pode ter adventos mais graves? Claro, pode ter adventos mais graves, mas a importância de qualquer efeito adverso estar procurando o médico para ele poder estar avaliando. Sobre a questão das mortes que vem acontecendo em todo o Brasil, mas também aqui no estado de Santa Catarina, pela sua experiência, está dentro de um patamar, entre aspas, aceitável, enfim? Então, o vírus, principalmente influenza, a gente está falando, então, o responsável pelas últimas 3 pandemias de influenza H1N1, ele, naturalmente, ele tem a cada 10, 20 anos, ele tem um surto que é natural. Então, pela questão da própria, como eu já falei no início, pela mutação do próprio vírus. Então, como é que a gente vai ter esse surto? Então, a partir do momento que o vírus ele acaba tendo uma mutação importante,
uma mutação significativa, o nosso organismo ele não consegue mais reconhecer esse vírus. Então, é um vírus novo. Então, ele acaba tendo um tempo para desenvolver o nosso sistema imunológico, então, para reconhecer esse vírus novo. E esse tempo, a questão da multiplicação do vírus é muito importante. Então, o acometimento sistêmico, o acometimento pulmonar dele é muito rápido, então é muito importante. Então, esse tempo, muitas vezes, em alguns indivíduos, acabam levando à morte. Né? Então, a média histórica, assim, estava falando no início, então se a gente considerar a primeira pandemia aí, que é a famosa gripe espanhola, que dizimou aí quase 30% dos acometidos, de 20% a 30% dos acometidos, foram quase 30 milhões de mortos no mundo em 1918, então era um vírus completamente novo, então nenhuma pessoa tinha contato com esse vírus. Então ele acabou tendo uma letalidade extremamente alta. A partir daí, todas as infecções, então o organismo acabou desenvolvendo uma resposta imune, então ele tem uma imunidade cruzada, ele tem uma proteção cruzada que é fornecida ao indivíduo. Então, a partir daí, a letalidade das pandemias, então a primeira foi de 30%, todas as outras foram em torno de 1,5%. A última de 2019, de 2009, a última pandemia, por conta do avanço do sistema de saúde, por conta da vacinação já está vigente na maioria dos países, por conta do... Então, a importância da pandemia, que antes não se tratava grip no sistema de saúde. Então, a partir de 2009, a gente começou a tratar a gripe no sistema de saúde. Então, teve muitas vezes, às vezes é preciso ficar ruim para melhorar, sim, mas a mortalidade nessa última pandemia foi de 0,13%, então muito, muito baixa, então decorrente do avanço da medicina e do próprio sistema de saúde, em termos de, principalmente, a questão da prevenção, principalmente a questão da vacinação. Na época, eu trabalhava no presídio de São Pedro, comecei lá em 2006, e a gente instalou uma sala de vacina dentro do presídio. E a partir de 2007 a gente começou a vacinar todos os reeducandos. Em 2009 não tivemos nenhum caso grave de H1N1 na pandemia, onde todos os outros presídios tiveram casos graves de gripe. Em São Pedro não teve nenhum caso grave. Então é importante, sim. Né? Então, tem que vacinar. Então, toda aquela população de risco. Quem são a população de risco? Criança, menores de 5 anos, principalmente menores de 2 anos. Idosos, né? Que é, enfim, a melhor idade, acima de 60 anos. Todos que têm doença crônica, cardiopatia, pacientes cardiopatas, pacientes renal crônico, portador de anemia falciforme, imunossupressão, seja induzida por medicamentos, seja por portador de câncer, seja por portador de imunodeficiência adquirida, como HIV, tem que realizar a vacina, certo? Portadores de doença pulmonar crônica, tem que realizar a vacina. Então, todos esses pacientes que têm um acometimento, uma doença de base, a vacina tem que ser realizada. É importante. Outra questão, além da vacina, doutor, também enfatizou bastante a prevenção. E no caso das crianças pequenas, a gente inclusive conversou com algumas mães aqui no município de Tijucas que estavam preocupadas em relação à conduta que eram realizadas nas creches aqui no município. Agora a gente teve um ápice de calor aí há poucos dias atrás e as mães estavam um pouco preocupadas quanto à relação das salas de aula fechadas, a questão do ar-condicionado e essas atitudes que devem se tomar em relação à prevenção. Então, em sistema, em creches, escolas, assim, é sempre importante manter o ambiente sempre arejado, identificar o paciente sintomático, tá certo?
Então, o síndrome gripal, então, o paciente doente, então, como é que é isso? Então, normalmente a gripe, a partir do momento que a gente entra em contato com o vírus, ele varia de 1 até 4 dias, período de incubação, e ele começa a ter sintomas sistêmicos, certo? Então isso é muito importante. Então a febre é súbita, então ela começa de repente e normalmente é alta, certo? Ele te dá um mal-estar intenso, uma mialgia, uma dor no corpo, parece que você levou uma surra, uma dor de cabeça importante. Então a partir do momento que você identifica o paciente doente, você isola ele, retira. Então se tiver na creche, esse paciente, essa criança, ela não tem que ir na creche. Então, tem que ser encaminhada para o médico. Normalmente, se a mãe trabalha e a criança precisa da creche, a mãe tem que ser afastada também para cuidar da criança, certo? Então, essa criança tem que ser isolada. Importante, medidas de prevenção, como eu falei. Então, primeira é a vacinação. Segunda, então, a questão do ambiente arejado. Lavar sempre as mãos. Isso é importantíssimo. Então é um hábito que a gente teve começou a ter em 2009. Como eu sempre digo, o susto ele tem um prazo de validade, né? Então depois hoje ninguém mais lava as mãos. Então a gente tem que ter esse hábito sempre, certo? Então, a lavagem das mãos com água e sabão, sempre. Então, uma criança, principalmente em creche, então sempre tem quadro respiratório, bota a mão no nariz, bota a mão na boca da outra criança, transmitiu, pega uma chupeta de bota na outra, transmitiu. A professora pega, vai limpar a criança, coloca a mão na maçaneta, vem outra pessoa, coloca a mão na maçaneta, colocou na boca, ou colocou no olho, transmitiu. Acabou se contaminando. Então, importância muito, a gente tem que ter isso em mente, sempre lavar as mãos, evitar colocar a mão no olho, evitar colocar a mão no nariz, evitar colocar a mão na boca, tá? Então isso é importante, então transmite mesmo. E ele começa a transmitir em torno de 1 dia antes dos sintomas e no adulto vai até 6, 7 dias após. Em criança isso pode ser transmitido até mais, pode ficar até 10 a 14 dias de transmissão. Então esse paciente ele está transmitindo, então a gente tem que tomar cuidado. Ônibus, lugares fechados, tem que ser arejados. Então, você não tem como no ônibus, você vai se agarrar ali naquele ferro do ônibus, vai... Tem muitas pessoas, tem gente tossindo, e aí, chega de manhã, frio, tá todo fechado. Então, é um ambiente propício à transmissão de doença respiratória. Então, a gente tem que tomar cuidado disso, tem que se manter o ambiente sempre arejado, certo? Importância, mais uma vez, lavagem das mãos, água e sabão. Não tem água e sabão? Pode ser feito com álcool gel, sem problemas nenhum. O ambiente, tem alguém com gripe, tocou no ambiente, esse ambiente tem que ser limpo com água, sabão, hipoclorito de sódio ou, de repente, até o próprio álcool a 70%. Importância, etiqueta da tosse. Não levar a mão na boca, não coçar nariz, não esfregar a mão no olho. Então, a gente sempre vai tossir, vai espirrar, usa o cotovelo, certo? Então, isso é importante. Lenço umedecido, lenço descartável, assou o nariz, joga fora, lava as mãos. Então, a gente tem que começar a ter esses hábitos, né? Então, muitas vezes a doença tem que ressurgir para a gente retomar esses hábitos que nunca deveriam ser abolidos. Na realidade, a gente acaba esquecendo, né? Então, temos que retomá-los, né? Nós queremos agradecer a participação do infectologista da Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Adriano Luiz Vicente. Obrigado pelas informações. Agradeço a todos e estamos à disposição aí para estar esclarecendo qualquer outras dúvidas.